Fala rapaziada, Renan Keller aqui novamente. Eu gostaria de falar com vocês sobre a passagem de Davi, onde o profeta Natan fala com ele, acaba de falar com ele. Então seria no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Porém, antes eu vou contextualizar vocês. Davi acabara de matar Urias, né? Ele botou Urias na linha de frente do seu exército e Urias obviamente acabou morrendo. E Davi fez isso sabendo que ele iria ser morto. Tudo isso para tomar para si a mulher dele, Batseba. Então, logo após isso, Deus envia Natan, um profeta, para falar com Davi, para repreendê-lo. Assim, no capítulo 12, ele repreende Davi. E eu vou ler para vocês. Capítulo 12, versículo 1. O Senhor Deus mandou que o profeta Natan fosse falar com Davi. Natan foi e disse: havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela. Ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Então não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natan disse a Davi: esse homem é você. E é isso que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E, se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem, então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirma que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: eu pequei contra Deus o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, seu filho morrerá. Aí Natan foi para casa. Bom, gente, essa passagem, vou pegar essa primeira parte primeiro, a forma como Natan conversou com Davi. Provavelmente Natan já sabia que Davi, provavelmente não, com certeza Natan sabia que Davi era o rei escolhido por Deus, pelo povo de Israel. E Deus sabia que Davi ia reagir dessa forma. Davi poderia reagir de várias outras formas, porque se Natan chegasse para Davi e falasse: ó, é o seguinte, você pegou a mulher de Urias, matou Urias, e por isso Deus vai te castigar. Se ele chegasse diretamente, talvez Davi agiria com mais rigidez. Talvez ele chamaria Natan de insolente, mataria ele. Porém, Natan teve muito discernimento e usar o exemplo do homem rico para encurralar Davi. Porque no versículo 7, Natan fala a Davi: esse homem é você. E é isso que diz o Senhor, Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel. E começa a esculachar Davi. Davi é esculachado por Deus, a verdade é essa, através de Natan, né? Então, nós precisamos ter discernimento. Assim como Natan teve discernimento, o profeta Natan teve discernimento ao falar com Davi. Pois, muitas vezes, nós, a fim de corrigir um irmão em Cristo, nós, agimos do nosso jeito, sabe? Daquela forma. A famosa frase: eu falo mesmo. Quem não gosta, atura. Então, não é dessa forma que Deus quer que a gente haja. Deus quer que a gente haja com sensatez, com discernimento e sabedoria, assim como Natan agiu com Davi. Também outra parte dessa mensagem, que é a parte 2, é a morte do filho de Davi e de Batseba, né? Ex-esposa de Urias. Então, olha aqui a partir do versículo 15. Aí Natan foi para casa. Então, o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto, passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu. Os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus o Senhor e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido.
Aí os oficiais disseram: nós não entendemos isto. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu? Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Logo em seguida, Davi consola Batseba e tem relações com ela. Batseba dá luz a Salomão, futuro homem mais sábio do mundo até hoje, disparado em primeiro lugar dos homens com mais fortuna nesse mundo. Mas isso é uma mensagem para outro dia. Vamos focar no que acabou de acontecer, que é uma coisa maravilhosa e estrondosa. Davi, ao invés dele sentir o remorso, ao invés dele culpar a Deus, apesar, de ser compreensível ele não culpar a Deus, ele na verdade se tranca no quarto dele, jejua e começa a orar, pedindo a misericórdia de Deus. Mas, gente, Deus não é um Deus de duas palavras. Ele é um Deus de uma palavra só. Em seguida, a criança morre. Ao invés de Davi ficar desolado, caraca, Deus, eu jejuei, eu orei, caraca, eu fiz de tudo para honrá-lo, eu fiz de tudo. Eu implorei pela vida do meu filho, mas mesmo assim o Senhor o levou. Não quero mais viver essa vida. Davi poderia ter ido embora, assim como muitos de nós vão embora após uma perda. Davi perdeu seu filho e mesmo assim, após isso, ele foi para a casa do Senhor e o adorou. Se arrumou tudo de novo porque viu que Deus é soberano. Deus precisou mostrar essa soberania a Davi. E Davi conseguiu captar essa soberania e voltou às rédeas. Porém, muito interessante o estoicismo, que é uma coisa muito atualmente, muito em alta, o estoicismo, que é basicamente o cristianismo, só que sem Deus preenchendo a sua vida. É tipo, cara, aconteceu, vamos seguir em frente. E Davi é muito estoico nisso, porém ele também age com sabedoria. Então, senhores, eu digo isso pois essa mensagem é mais uma convocação para que nós venhamos a orar e a pedir por sabedoria e discernimento a Deus. Nós precisamos de estar constantemente pedindo por discernimento e sabedoria, pois sem isso nós seremos como um homem atirando no escuro. Nós não sabemos para qual direção apontar sem o discernimento de Deus. Então, gente, precisamos de discernimento, nós precisamos de sabedoria para tomar as nossas decisões. Davi acabou de passar por uma crise imensa, ele perdeu seu filho. Os filhos não nasceram para serem enterrados pelos pais. Então, gente, imagine o quão foi doloroso para Davi, mas mesmo assim ele teve discernimento. Cara, eu preciso continuar, eu preciso admitir a soberania de Deus, eu preciso continuar me humilhando por ele. Enfim, gente, espero que vocês tenham um dia abençoado, uma semana abençoada, e eu fico por aqui.